bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Hoje teremos aula das disciplinas de ensino religioso, de artes e de inglês. Vamos lá? Hoje na nossa aula de artes iremos dar início ao assunto de Grécia e Roma. É lá na página 407. Vamos lá? Os gregos e os romanos antigos estão bem distantes de nós no tempo e no espaço, mas foram eles que criaram e desenvolveram muitas atividades que até hoje fazem parte da nossa cultura, como os Jogos Olímpicos, o teatro e o circo. Eles criaram várias coisas e o período de tempo lá que eles criaram até os dias de hoje é um pouco longe. Mas hoje a gente ainda possui muitas coisas que foram criadas por ele. Como temos, por exemplo, aqui, os Jogos Olímpicos, o teatro e o circo. Então, essas três coisas foram criadas há muito tempo por esses povos. Mas são coisas que ainda estão presentes na nossa cultura, certo? Continuando, a figura humana era muitas vezes o tema da arte grega antiga. Os escultores gregos costumavam esculpir detalhadamente a boca, os olhos, o cabelo, a pele e a roupa de suas estátuas. O Discóbulo é uma escultura que mostra um jovem atleta momentos antes de lançar um disco. A posição do corpo do mesmo e os membros do atleta confere a obra expressiva e expressão de movimento. Então, aí temos a escultura de um atleta prestes a lançar um disco. Essa escultura ela é dos antigos romanos. Eles se inspiravam muito nessa questão dos Jogos Olímpicos para criar suas esculturas. Nessas esculturas, eles desenhavam detalhadamente toda a expressão, todo o movimento, para quando as pessoas vissem aquela escultura, elas pudessem sentir a delicadeza e sentir aquele momento que o atleta ele estava. Como exemplo aí dessa escultura, a gente consegue ver detalhadamente o detalhe dos olhos, do cabelo, dessa parte dele, do tronco, a forma como ele fazia, a posição que ele fazia para lançar o disco. Então, essa é uma imagem expressiva que a gente consegue perceber que ela transmite todos os detalhes e todos os movimentos que esse jogador ele fazia na hora de praticar esse esporte. Esse esporte faz parte dos Jogos Olímpicos, que foi uma modalidade criada há muito tempo, mas que hoje a gente ainda possui na nossa cultura. Então elas foram criadas lá pelos gregos e os romanos. Mas é uma coisa que nos trouxe, passou ao longo do tempo, que hoje também temos presentes na nossa cultura, certo, pessoal? A tradição olímpica remonta a 2.500 anos e tem origem na Grécia Antiga. Naquele tempo foram disputadas quase 300 edições, que deixaram de ocorrer tempos depois da invasão dos romanos à Grécia. Portanto, foram os gregos que criaram os Jogos Olímpicos. Por volta de 2.500 a.C., os gregos já faziam homenagem aos deuses, principalmente Zeus, com realização de competições. Porém, foi somente em 776 a.C. que ocorreram pela primeira vez os Jogos Olímpicos, de forma organizada e com participação de atletas de várias cidades-estado. Atletas das cidades-estados gregas se reuniam na cidade de Olímpia para disputarem diversas competições esportivas: atletismo, luta, boxe, corrida de cavalo e pentatlo. Luta, corrida, salto em distância, arremesso de dardo e de disco. Os vencedores eram recebidos como heróis em suas cidades e ganhavam uma coroa de louros. Além da religiosidade, os gregos buscavam, através dos Jogos Olímpicos, a paz e a harmonia entre as cidades que compunham a civilização grega,
Mostra também a importância que os gregos davam aos esportes e à manutenção de um corpo saudável. Além dos Jogos Olímpicos, outra coisa que surgiu lá na Grécia Antiga e temos até os dias de hoje são o teatro e o circo, que são manifestações artísticas. Lá, o teatro de antigamente eram redondos, com arquibancadas enormes e um palco no meio. Os artistas que se apresentavam nesse teatro, eles utilizavam roupas com almofadas, sapatos de solas bem grossas e máscaras com expressão bem visível. Máscaras bem grandes, com as expressões. Porque como a arquibancada era muito grande e eles eram assistidos por muitas pessoas, as coisas deles, os figurinos, as roupas que eles utilizavam, tinham que ser bem visíveis para que toda a plateia pudesse ver perfeitamente, identificar qual a expressão que ele estava querendo passar, qual a roupa que ele estava. Aí tem essa imagem aí é de um teatro lá na Grécia Antiga, certo, pessoal? Agora vamos para a nossa atividade de arte. Hoje, na nossa atividade de artes, vocês irão imaginar que são um escultor lá da Grécia Antiga e querem criar uma escultura inspirada nos Jogos Olímpicos. Para isso, vocês vão ter que fazer um desenho de como vocês imaginam que irão fazer essa escultura. Como os Jogos Olímpicos possuem muitas modalidades, muitos esportes diferentes, eu escolhi como vocês iriam fazer essa escultura. Então, vocês vão observar o desenho e vão fazer o desenho de vocês, certo? Temos o ciclismo, a natação, o futebol, o golfe, a ginástica e o remo. Então, vocês irão escolher um desses esportes e irão fazer um desenho, certo? Após concluir o desenho de vocês e pintar, tirem foto e postem no grupo, certo, pessoal?